Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente, seja bem-vindo mais uma vez a mais um vídeo inédito aqui nesse canal, prazer enorme ter você aqui comigo mais uma vez. Bom pessoal, hoje eu gostaria de comentar sobre Rejeitados pelo Diabo, filme de 2005 dirigido e escrito por Rob Zombie. O filme é uma continuação direta do filme A Casa dos Mil Corpos, filme que eu abordei no último vídeo. E como eu falei no último vídeo, tá, vou tentar contextualizar um pouco aqui pra vocês, que é o seguinte, vocês sabem que eu falei que na época a Universal Pictures tinha os direitos do filme A Casa dos Mil Corpos, só que a Universal ela temia que o filme fosse comercialmente prejudicado, né? Que ele fosse comercialmente inviável devido ao tom violento, ao sadismo que o filme tem, que o filme aborda, as cenas de terror intensa, né? E aí considerava na época impossível que esse filme fosse lançar nos cinemas, né? Então a Universal ela acreditava que a classificação indicativa NC-17 poderia limitar drasticamente, né, o resultado de bilheteria do filme, a distribuição do próprio filme, pois os cinemas americanos não distribuem, os cinemas americanos eles não exibem filmes com a classificação indicativa NC-17, tá? E aí esse estilo caótico e experimental que o Rob Zombie adota nesse primeiro filme não alinhava então com as expectativas da Universal para um filme de terror comercial, né? Se tratando de um grande estúdio, né, a ideia é sempre comercial. Diante então da recusa da Universal em lançar o filme, o Rob Zombie então lutou para recomprar os direitos da obra e conseguiu posteriormente vender os direitos para a Lionsgate, que finalmente lançou o filme em 2003. Houveram sessões de teste, né? As primeiras gravações aconteceram em 2000. As sessões de teste não foram muito bem recebidas, né, por conta do conteúdo violento, o gore, né, todo o sadismo envolvido, né? E aí o filme acabou ganhando inicialmente uma classificação indicativa NC-17. E aí o projeto ficou engavetado até que em 2003 temos o lançamento de A Casa então dos Mil Corpos. Filme abordado no último vídeo inclusive. E aí o que acontece? O Rob Zombie já tinha ideias para uma sequência. A Lionsgate então chamou o Zombie então para fazer um novo filme, né? E aí ele começou a pensar seriamente em uma nova história. O Rob Zombie, por sua vez, ele quis tornar esse filme mais horripilante, né? Ele queria fazer com que os personagens fossem menos caricatos, né, do que no filme anterior. Ele queria fazer algo como uma espécie de faroeste violento, né? Um estilo road movie com brutalidade, numa pegada assim mais realista, tá entendendo? E aí ele tem alguns filmes, né, como inspiração, né? Ele tem como influência o filme Bonnie e Clyde de 1967, né? Meu Ódio Será a Tua Herança, um filme de 1969, O Massacre da Serra Elétrica também são influências para esse filme aqui, que é considerado por muitos o melhor filme da carreira do Rob Zombie. Eu vejo uma melhora significativa comparado com o antecessor. Eu gosto mais de Rejeitados pelo Diabo do que de A Casa dos Mil Corpos. Aqui você tem um padrão de qualidade bem maior, tá, do que no filme anterior, isso é nítido, né? Enquanto o primeiro filme você tem um filme de terror mais experimental, né, com uma montagem péssima, uma narrativa bem confusa, né, uma narrativa mais caótica, né, que acaba gerando uma sensação de desorientação para o espectador. Aqui, querendo ou não, você tem uma narrativa um pouco mais coesa e uma narrativa mais madura. Aqui você tem um roteiro um pouco mais refinado. O xerife John Wydell, interpretada por William Forsythe, totalmente enlouquecido para vingar a morte de seu irmão, decide fazer justiça com as próprias mãos e persegue uma família assassina, que está foragida com a ajuda de uma dupla de caçadores de cabeças. Os membros sobreviventes da família Firefly, Otis, interpretado por Bill Musley, e Baby Firefly, interpretada por Sheri Moon Zombie, fogem de uma vingança brutal orquestrada pelo xerife após um cerco policial. Eles se reúnem ao Capitão Spaulding, interpretada por Sid Haig, semeando terror e morte pelo caminho em uma fuga frenética. Assim, eu tenho que esclarecer para vocês o seguinte: na minha leitura, Rejeitados pelo Diabo tá longe de ser um filme extraordinário, tá muito longe de ser um filme espetacular.
porém levando em conta o filme anterior, tá? Comparando um pouco com o antecessor, A Casa dos Mil Corpos, com certeza Rejeitados pelo Diabo consegue ser melhor. Tem um padrão de qualidade maior, né, tecnicamente falando, né, tem um nível de produção maior. Como eu falei, tem uma narrativa também mais coesa, mais madura. O primeiro filme teve problemas com a MPAA, como eu falei para vocês, né, nas sessões de teste o filme acabou repercutindo de forma negativa por conta do conteúdo violento. E aí que você pegando esse filme aqui, Rejeitados pelo Diabo, o filme também acabou passando pela MPAA 8 vezes, recebeu a classificação indicativa NC-17 em todas elas até a última. E aí, de acordo com Rob Zombie, os sensores tiveram um problema com o tom geral desse filme, né? Os sensores não gostaram nem um pouco de algumas cenas pesadas que o filme apresenta. Isso forçou o próprio Rob Zombie a cortar 2 minutos de algumas cenas, de uma cena em específico, né, melhor dizendo, para o lançamento então nos cinemas. Mas aí, no entanto, essa cena foi restaurada no lançamento em DVD sem classificação, tá? O Rob Zombie, por outro lado, eu admiro ele pela coragem de tentar trazer uma narrativa com uma certa originalidade, buscando referências em outros filmes. Você em algum momento nota que ele é influenciado por filmes de terror e exploitation da década de 70 e 80. Ele busca nesse filme aqui uma vibe crua, suja e tentou trazer uma abordagem mais realista, levando em conta o filme anterior. O estilo visual adotado acaba criando o quê? Um estilo visual específico que acaba tentando emular um padrão de documentário. E aí, diferente do primeiro filme, que era um pouco mais fantasioso, um pouco mais caricato, né? O Rob Zombie queria que esse filme fosse um pouco mais realista, tá entendendo? E com isso você percebe que o filme teve também dificuldades com a MPAA, como eu falei, né, recebendo a classificação indicativa NC-17, né, várias vezes até então conseguir a classificação indicativa R, né? Houveram cortes em algumas cenas de violência. O filme inverte a lógica convencional, fazendo com que o espectador torça pelos assassinos sádicos. A narrativa é focada na perseguição implacável e na violência extrema, com o xerife Wydell se tornando tão lunático quanto os criminosos que persegue. As cenas mais pesadas do filme, seja na questão gráfica ou no conteúdo implícito, também têm sua distribuição atenuada em momentos-chave para a história progredir, distanciando de um caráter apelativo já natural que o diretor busca com elas. Bom, o Rob Zombie ele é conhecido por incorporar esses elementos, todos nós sabemos, né, do terror B, da estética suja dos anos 70, né, você percebe que é um filme que tem um traço do Rob Zombie mesmo, né? Você tem esse traço de brutalidade, né, com essa estética suja, né, que é ambientado então numa beira de estrada, né, aqueles filmes de faroeste com uma violência bem acentuada. É um filme que dentro dos parâmetros propostos, né, dentro do que o Rob Zombie quer abordar, é um filme que funciona. Como eu falei, está muito longe de ser um filme com um roteiro perfeito, um roteiro interessante, mas querendo ou não, o diferencial dessa obra é que ela consegue te prender, né? Pelo menos aqui você tem uma boa opção de entretenimento. O filme consegue te agregar um certo valor de entretenimento, tá? Você percebe que a experiência acaba sendo de certa forma recompensadora por conta do ato final que tem a trilha sonora Free Bird, né? E assim, a trilha sonora do filme é muito boa, é um dos pontos altos do filme. Eu até gosto da cinematografia. Aqui o Rob Zombie ele não filma tanto com a câmera tremida, né? Que é uma das características do filme anterior, né? Que acabava emulando uma estética de videoclipes, né? Porque ele já dirigia videoclipes antes, né, de dirigir o filme A Casa dos Mil Corpos, que na época foi o primeiro longa-metragem dele. Como eu falei anteriormente, está muito longe de ser um grande filme, mas ainda assim você tem, né, um valor de produção, você ainda tem um certo valor de entretenimento aqui. Comparado com o filme anterior, aqui você tem um padrão de qualidade um pouco mais elevado, tá? Eu fecho Rejeitados pelo Diabo com a nota 5.
Bom, espero que todos tenham gostado da análise. Esse seria meu comentário por hoje. Se gostou, deixe seu like, comente sua opinião abaixo. Muito obrigado a todos pela paciência, pela atenção. Vou ficando por aqui. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos e até mais.